Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Live Med, onde nós falamos sobre a mudança de hábitos para trazer mais saúde para a sua vida, sempre baseadas nas diretrizes da medicina de estilo de vida. Procuramos trazer uma linguagem acessível para que todos possam se beneficiar dos conteúdos. E a nossa mensagem principal é que você é o maior responsável pela sua saúde. Lembrando que saúde é o equilíbrio entre o bem-estar físico, emocional, espiritual, social e ambiental. A saúde está ao alcance de todos que se dispuserem a iniciar essa caminhada em busca do conhecimento, dos recursos que a ciência nos traz e do potencial real que temos dentro de cada um de nós, conquistando assim a liberdade de escolhas conscientes, com autonomia e assertividade. Você que está nos ouvindo já deve estar nesse caminho da busca por uma vida mais plena e saudável. Então, convidamos você para ser o quarto integrante da equipe da Live Med, junto comigo, que sou a Jaqueline Pegorini, e com as minhas parceiras, a Samantha Bambatti e a Paula Brandt. Lembrando que a mudança acontece a partir daquilo que está vivo em nós. Olá, no nosso podcast de hoje nós vamos tratar do pilar da medicina do estilo de vida, do sono. Dormir 8 horas por noite garante um sono reparador? Por muito tempo, e até hoje para algumas pessoas, o sono foi negligenciado e considerado até uma perda de tempo. Mas já está bem estabelecido que uma baixa qualidade, privação do sono, pioram o impacto à nossa qualidade de vida e contribuem para o desenvolvimento de doenças e transtornos, como alteração de memória, concentração, altera a nossa parte imunológica. O sono insuficiente e de má qualidade é um agravo para o desenvolvimento de muitas das doenças crônicas. E por isso, na medicina do estilo de vida, a gente busca esse sono saudável, sono reparador. Procura, então, identificar os hábitos que influenciam esse sono reparador. Para entender melhor sobre o sono e como ele pode auxiliar na nossa saúde, numa vida mais saudável, a gente trouxe informações importantes e interessantes para você hoje. Para começar, é importante que a gente entenda sobre o ciclo do sono e da vigília. O ciclo circadiano, o nosso relógio biológico, que eu acho que todo mundo já ouviu falar bastante. Esse ciclo todo, ele tem um tempo de 24 horas, né? Como a gente divide os nossos dias, e está dividido em um tempo claro, né? Com claridade, que é quando a gente tem o sol, e um tempo escuro. E na nossa evolução, a evolução do ser humano, né? Por milhares de anos, nós respeitamos isso, até por falta de opção, porque a gente não tinha luz artificial. Então, quando o sol se punha, né, quando começava a escurecer, a gente parava de comer e ia dormir. Parava de atividades em geral e ia dormir. E quando clareava o dia, nós acordávamos e íamos para as atividades diárias. Agora, com a mudança da tecnologia, né, com a chegada da luz elétrica, por exemplo, a luz artificial, nós começamos a interferir um pouquinho. Aí foi aí que começaram a surgir esses desvios, né, esses distúrbios. Então, é importante a gente entender que o ser humano tem esse relógio biológico, que ele é regulado por fatores internos e externos, né? A luz sendo uma delas. Entendendo, então, esse ciclo, né, do claro e escuro, do dia e da noite, ajuda a gente a entender como funciona o sono. Então, quando nós temos o estímulo da claridade, né, o nosso corpo entende que está na hora ativa, né, de começar o dia, de acordar.
E quando cessa esse estímulo luminoso, o corpo entende que está na hora de descansar, né? Mas como é que o corpo entende isso? Com a liberação de algumas substâncias, como o hormônio do sono, né, que é a melatonina, por exemplo, que começa a ser produzida a partir do momento que começa a escurecer, e aí nós vamos entrando nesse ciclo do descanso. E várias coisas podem interferir, e é isso que a gente vai falar, como é que a gente pode atuar, né, tendo esse conhecimento desses nossos ciclos, como é que a gente pode atuar aí para melhorar a qualidade do nosso sono, para que ele seja um sono reparador. Resumindo, nós seres humanos somos considerados uma espécie diurna e o sono é um comportamento esperado nessa fase escura. Então, sendo assim, a melatonina ela é fundamental para a ativação dos mecanismos que iniciam o sono nessa fase escura, né? Como a Jaque falou, né? Ela se inicia no início da noite, a produção, a secreção dela. São esperados diferentes cronotipos e diferentes necessidades de sono em cada indivíduo. Tem aí os conhecidos, tem a existência dos dormidores curtos, que são aqueles de 7 horas, e os dormidores longos, são aquelas pessoas que dormem 9 horas. Então, existe essas diferenças e essas necessidades, né, também, de cada um. E a exposição noturna a telas, principalmente a tela azul, a tela de LED, telas de LED, né, de computador, enfim, de smartphones, né, de telefone, enfim, e lâmpadas também fluorescentes, essas lâmpadas, essas telas, essas lâmpadas, elas emitem os raios azuis. E esses raios, eles apresentam uma maior potência de influenciar na redução da produção da melatonina, em comparação com aquelas luzes quentes, que é, por exemplo, as de vela, ou então aquelas incandescentes, né, mais antigas. Então, para a gente entender que cada vez mais na nossa casa tem lâmpadas de LED, né? Então, isso também é de uma evolução aí, para a gente entender o tanto que isso pode influenciar no início do nosso sono, na produção da nossa melatonina, né? Uma outra coisa também que é interessante, que a gente traz, é uma regulação da temperatura do nosso corpo. Então, o sono, ele aumenta conforme ocorre uma redução da nossa temperatura interna, né, corporal central, e vai aumentando a temperatura nas extremidades, nas mãos, nos pés. Então, no início do sono, né, por exemplo, num dia de inverno, né, um dia mais frio, o ambiente do quarto tem que estar pode estar numa temperatura um pouco mais friazinha, mas as suas mãos e os seus pés, eles precisam estar mais quentinhos para que a gente consiga iniciar aí o sono. Né? Então, mãos e pés gelados, a gente tem que colocar uma meia, esquentar, para que a gente consiga melhorar aí esse inicinho do sono. Então, é importante um conforto, né, Paulinha, de temperatura, nem muito quente, nem muito frio. Uma outra observação que eu queria fazer sobre, você falou de dormidor longo, dormidor curto, né? A gente escuta as pessoas falarem, eu durmo 4 horas, para mim é mais do que suficiente, né? Eu durmo, acordo bem disposto e faço tudo que tenho que fazer, né? Mas o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, a gente se adapta ao bom e ao ruim. Então, o fato de você conseguir acordar e ficar se sentir desperto e produtivo, dormindo pouco, pode parecer natural, mas já foi comprovado cientificamente que a gente precisa de um mínimo de tempo de sono para que tudo ocorra ali da forma que tem que ocorrer no nosso corpo, né? Então, a detoxificação das células, as produções, né, tanto a limpeza quanto a produção das substâncias necessárias para que a gente possa funcionar e desempenhar nossas funções no dia seguinte. Então, é um engano as pessoas acharem que dormir 4 horas, 5 horas é suficiente para elas. Assim como dormir demais também é prejudicial, né? Assim como a gente tem a produção do hormônio
do sono, da melatonina, a gente tem uma produção de hormônios do dia, né? O cortisol, por exemplo, ele está aumentado no começo do dia, que é o que dá energia para começar. Então, essa regulação... Para justamente para acordar, né, o cortisol, sim, né? Essa regulação depende muito, né, desses períodos de claridade e de escuridão. Já que é interessante você trazer isso com relação a horas de sono, porque justamente no sono a gente tem fases, ciclos desse sono. Eles são períodos que a gente passa que são diferentes. O sono não é uma coisa igual o tempo todo. E é importante que ocorram esses ciclos de forma equilibrada, a fim de se ter um sono reparador. Então, tem uma fase do sono, que a gente chama de sono não REM, que acontece de uma forma progressiva, que uma delas se caracteriza pela parte mais profunda do sono, onde você vai ter um relaxamento muscular bastante significativo e uma reparação de todos os nossos órgãos e até mesmo do próprio DNA. E uma outra fase, que é uma fase que a gente chama de sono REM, em que a gente vai ter uma relação mais significativa aí com uma consolidação de memória e de aprendizado. Então, todas as diferentes fases têm características específicas, com secreções hormonais precisas e que são importantes. Então, quando você tem um sono que ele tem fragmentação, que a gente fala, ou seja, você interrompe de uma fase passando para outra, você acaba não aproveitando aquela fase específica que tem características específicas. E isso, então, contribui para um resultado final de um sono não ter sido reparador. Quando a gente não alterna as fases de uma forma que seja satisfatória, que seja metabolicamente favorável aí. E é na fase REM que a gente sonha, né? Isso, que é no final, normalmente mais para o final de um ciclo completo tem essa fase REM, e é onde você tem normalmente os sonhos. E aí, a gente quer trazer aí sobre o sono reparador e seus benefícios, né? O tempo total de sono diário, ele varia entre os indivíduos, igual eu falei lá, que existem diferentes cronotipos, né? Que tem os dormidores que podem ser curtos e dormidores longos. Isso é influenciado principalmente por características genéticas e pela faixa etária. Um recém-nascido, por exemplo, necessita em média de 14 a 17 horas de sonos diários, né? Que, porém, eles, né, fragmentados, né? Dorme um pouquinho, né? Acorda. Já o adulto precisa de 7 a 9 horas de sono por dia e, preferencialmente, ocorridos em um único período. Existem indivíduos matutinos, que são aqueles que tendem a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Existem os vespertinos, que adormecem mais tarde, têm uma maior sensação de disposição noturna e tendem a despertar mais tarde, como as manhãs apresentando certo grau de lentidão. Então, a gente pode identificar aí, né, a tendência mais para matutino ou para vespertino. E isso dá para se relacionar também com a faixa etária. Então, crianças e idosos, elas têm um perfil mais matutino, né? Dorme cedo, acorda cedo. Adolescentes mais vespertinos, dormem tarde, acorda tarde. E também tem o perfil intermediário, que está um pouco mais relacionado com os adultos. Então, quais são os benefícios de um sono reparador? Otimização da disposição física e do estado de alerta, melhora do bem-estar e do humor, melhora da aparência, da libido, melhoria na memória, na atenção, concentração, capacidade de reação, aprendizado, raciocínio lógico e criatividade. O sono saudável está ligado diretamente a benefícios da saúde como um todo e a reparos, né? Como a gente já falou, muscular e no DNA, diminuição do cortisol, tem uma ação anti-inflamatória, melhora no metabolismo dos lipídios, diminuição da resistência à insulina, diminuição da fome, melhora da cognição e memória, como a gente já falou, e até mesmo dos nossos julgamentos e emoções. Então, ela está diretamente relacionada a
um sono reparador, a prevenção até mesmo de doenças crônicas não transmissíveis. Em contrapartida, um sono não reparador, quais são as consequências disso? É uma sonolência excessiva diurna e uma fadiga, resultados adversos, né, à saúde, então incluindo depressão, ganho de peso e obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares como hipertensão, acidente vascular cerebral, infarto, aumento do risco de morte, então aí ligado, né, que eu falei, as doenças crônicas, comprometimento da função imunológica, então tem a redução, também tem uma redução de limiar de dor, prejuízos no desempenho neuropsicomotor e aumento da chance de acidentes, né, quando se opera máquinas e veículos. E os distúrbios do sono, né, que eu já falei que estão associados às doenças crônicas não transmissíveis, ele também está ligado ao uso abusivo de álcool, tabaco, drogas e açúcar. Muito bem. E como que a gente pode fazer para melhorar a qualidade desse sono e obter um sono reparador? Então, existe esse conceito da higiene do sono, que é um preparo mesmo, né? Dar para o corpo sinais claros de que é hora do repouso. E ele deve, então, iniciar antes, né, da hora prevista para você dormir, pelo menos 30 minutos antes. A gente deve pensar, começar a zelar pelo sono reparador. E uma das recomendações iniciais é justamente a gente ter um respeito por esse ritmo de sono e vigília, que a Jaque falou lá no comecinho, criando uma regularidade dos horários, então, de ir dormir e despertar. E isso nos 7 dias da semana, né? Não somente nos dias que a gente tem um compromisso, né, no dia seguinte. E seguindo aquela recomendação, então, de 7 a 9 horas diárias, e fazer um ajuste de uns 10 minutos por dia, se você está muito longe dessa recomendação. Então, aquele caso que a Jaque trouxe de 4 horas, achar que está ótimo, se propor a aumentar aí para 7, pelo menos, fazendo um ajuste nesse horário de dormir e despertar, uns 10 minutos por dia aí. Ir para a cama, então, na hora que você já está com sono, evitando um tempo excessivo de cama acordado, ou usar a cama para outra coisa que não seja dormir, né? Promover esse ambiente do quarto, da cama, relaxante, com um controle aí de estímulo sonoro, de luminosidade, evitando especialmente, então, as luzes brancas, né, que tenham esse raio azul, usando, se necessário, tapa-olhos, tapa-ouvidos, para realmente promover um ambiente favorável para o corpo induzir o sono. E com aquela observação da temperatura, né, que a gente já viu que ela está ligada, sim, à indução do início do sono. Então, a temperatura entre 17 e 24 graus é mais favorável para esse sono reparador. E evitar a prática de coisas que perturbam o nosso sono próximo de horário de deitar. Então, a alimentação impacta, a alimentação pesada, os exercícios físicos ou atividades muito estimulantes, que exijam muita concentração, podem comprometer, assim como o oposto, né? A gente procurar coisas mais relaxantes, que vá trazendo uma lentificação e calma, ajudam. O consumo de substâncias estimulantes, como a cafeína mesmo, pelo menos 4 a 6 horas antes da hora do sono, isso vale para todos, né? Não só para aqueles que já sentem que a cafeína leva a uma excitação, mas para todos, porque mesmo que a pessoa tenha um início de sono favorável tomando a cafeína, ela vai gerar, naquelas fases que a gente comentou, uma fragmentação do sono. Então, o sono não vai ser reparador, embora ela possa ter dormido às 6 horas que ela se propôs a dormir lá, mesmo com um cafezinho às 8 horas da noite. E o álcool, o oposto disso, né? Ele é um indutor de sono inicial, mas ele também, ao longo das horas do sono, vai gerar fragmentação, comprometendo, então, a qualidade desse sono reparador.
Então, nesses 30 minutos antes, buscando esse estado de calma, relaxante, diminuir as luzes, né, que estão impactando aí na nossa produção de melatonina, desconectar dos eletrônicos, e aí eu costumo dizer, realmente se manter fisicamente afastado do seu telefone é uma coisa que ajuda, né, que só contar aí com uma motivação que você não vai pegar é difícil, o mais fácil é você realmente colocar ele mais distante, e se propor a uma atividade como escutar música, alguma leitura, alongamentos, algo que te traga para calma. Então, você falando isso, né, Sá, eu fico aqui pensando, por exemplo, meu marido, ele só dorme com a televisão ligada. Né, tem muitas pessoas que colocam lá, né, alienígenas do passado e fica aquela vozinha que vai te induzindo para o sono, né? Isso não quer dizer que vai ter um sono reparador, né? Pode ser que induz, mas que tenha um sono fragmentado. Na verdade, Paulinha, a luz ela vai interferir na secreção de melatonina, né? E a melatonina ela está ligada principalmente na indução do sono, mas ela também tem papel em todas essas fases. Mas sim, algumas pessoas usam a televisão como essa indução de relaxamento ou de deixar a mente mais descansada e sem muitos, talvez, turbilhão de pensamentos. Pensamento, né? Sim. Pode ser uma concentração, né, do que está passando na TV, de repente você vai relaxando. Não sei. Eu troquei a televisão por ler. E para mim é um indutor do sono absurdo. Eu às vezes eu leio assim, uma frase já peguei no sono. Para mim, o livro é sonífero. E é isso, né? O livro, não, a intenção do livro, talvez à noite, não é ler o livro mesmo. Se você quer ler o livro, talvez seja bom colocar isso numa rotina em um outro momento. O Isso. livro é mais para induzir isso e tirar a tela mesmo, tirar a luz. Isso é tão individual, né? Eu leio bastante, e essa leitura que não é uma leitura técnica, né, de estudo, que eu chamo de leitura recreativa, eu faço à noite, eu leio bastante à noite, quando eu deito, que é justamente para desacelerar, que é para tirar a cabeça do dia, né, e fugir para um outro lugar, que talvez seja o que seu marido faz, né, olhar aquela coisa monótona, mas me dá sono também, mas eu tenho uma qualidade de leitura ali, né? Então eu consigo ler e assimilar o que eu estou lendo e continuar no dia seguinte da onde eu parei, sabe? Eu consigo acompanhar a história. Então Não, eu tenho eu não. tempo de leitura. Eu tenho que voltar, que eu não sei o que eu li. E uma outra coisa que eu faço, que eu criei um hábito, foi de tomar chá. Esses chás mais relaxantes, né? Camomila, erva cidreira. Na verdade, o chá tem um ritual de fazer o chá, que já é uma atitude e um comportamento que é interessante, né, Paula? Só de colocar água, preparar o chá, já vai acalmando, né? Vocês sabem que a outra coisa, voltando à individualidade, né? E uma coisa um pouco controversa até, isso até puxando um pouco do Ayurveda, que é uma coisa que me influencia bastante. O chá, ele ajuda bastante, né? Inclusive, tem algumas ervas, né, que são estimulantes do sono, mas o recomendado é que você tome o chá pelo menos 1 hora antes da hora de dormir, porque senão você vai ter que levantar para fazer xixi. Isso vai. Não, isso é fato, isso acontece. Né? Mas e aí você interrompe seu sono. Mas como eu estou numa fase que eu tenho que levantar de qualquer forma para colocar os meus filhos para fazer xixi, que eles são pequenininhos, né, nessa fase, então eu já aproveito, entendeu? Então eu já sei que isso vai acontecer, é previsível. Então, mas é uma coisa para se pensar, né? Emendando nesse ritual, nessa preparação para o sono, é importante a gente falar da alimentação, né? Tanto de horário da alimentação quanto da qualidade. Primeiramente, cada indivíduo tem uma digestão diferente, né? E o sono e a digestão, por incrível que pareça, tem muito a ver.
Na verdade, eu gosto de falar que a gente não é caixinha separada. Então, tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente põe para dentro, sendo comida, bebida, pensamento, influencia em tudo. Então, obviamente, influencia no sono. Mas como a gente tem aquele ciclo que a gente falou, né? De o circadiano, do claro e escuro, então, nosso corpo está preparado para fazer a digestão do alimento durante o dia. A partir do momento que começa a escurecer, o nosso metabolismo também começa a desacelerar, né? Tem aquela mudança de produção de substâncias que são responsáveis pelo sono, pela digestão, por todo o resto. Então, o ideal é que a nossa alimentação seja feita até antes de escurecer, mas a nossa rotina hoje em dia, né? A nossa forma de viver hoje em dia é diferente. Então, é indicado que se coma pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir, para não interferir na qualidade desse sono. Outra coisa, o que você ingere no café da manhã e o horário que você come durante o dia também pode interferir na qualidade do seu sono à noite. Então, pessoas, por exemplo, que fazem jejuns muito prolongados, não comem na parte da manhã, tem uma produção diferente do cortisol, que normalmente é mais alto de manhã e que deve ir caindo ao longo do dia. Quando você não come, você interfere nessa produção e pode ter uma produção de cortisol mais tarde, que vai interferir daí na produção de melatonina e no sono. Fora que é muito comum, e aí a gente já vai para uma outra conversa mais longa, mas tem o padrão dos beliscadores, né? Eles não comem, aí começam a beliscar. Então você interfere todo esse ciclo. A gente é feito de ciclos, né? Ciclo do ano, ciclo do dia, ciclo do mês, enfim, e é importante a gente respeitar. E a alimentação, assim como o sono, também é muito influenciada, né, por esses ciclos. E aí, eu falei do horário, né, mas a qualidade, né? Então, refeições pesadas são aquelas refeições difíceis de digerir, que tem normalmente gordura, proteína, né? Se você for comer uma feijoada, um churrasco à noite, né, comer um bife, é muito mais difícil de você digerir do que se você tomar uma sopa de legumes, que aliás é o mais indicado, né? Você fazer uma refeição mais baseada em vegetais à noite para que você digira mais fácil e durma melhor. Mas os carboidratos também podem perturbar o sono, né? Então, se você comer uma macarronada, por exemplo, à noite, perto da hora de dormir, a tua qualidade do sono pode ser prejudicada. Por mais que, e aí pode até parecer controverso, né? Porque quando a gente come um carboidrato, a gente tem uma sonolência, né, em seguida, mas ele pode depois, né, a gente tem um pico de glicose, que é estimulante, tal, então vai prejudicar a qualidade desse sono depois. Então, o mais indicado é isso. Então, uma refeição longe do horário de dormir e leve, baseada preferencialmente em vegetais, de fácil digestão. Basicamente isso, a gente seguir a orientação da medicina do estilo de vida, né, da alimentação sugerida pela medicina do estilo de vida, que é a whole food plant-based, que é a alimentação baseada em vegetais integrais. A gente supre o nosso corpo do que a gente precisa, então das vitaminas, dos macro e micronutrientes, né, dos carboidratos, das proteínas, das gorduras e das vitaminas e minerais que o corpo precisa, tanto para essa produção hormonal que a gente falou várias vezes aqui, né, quanto para a regulação, que tem a ver com a produção hormonal, tanto do sono, né, e da energia durante o dia e do sono durante a noite. Então, a alimentação é, sim, muito importante. E aí, como que o nosso estilo de vida influencia no sono e o que a gente pode fazer durante o tempo acordado, pensando em ter um sono reparador? Os hábitos, eles influenciam significativamente a maioria dos distúrbios do sono, apresentando como fatores desencadeantes como agravantes. A promoção de um estilo de vida saudável, ela é capaz de ajudar no tratamento e na prevenção desses distúrbios. A Jaque falou sobre alimentação, né? E o que mais? Além de tudo que a Jaque já falou sobre alimentação, o que a gente pode fazer cultivando aí hábitos diários saudáveis, né? Incorporando rotinas positivas durante o dia para nos ajudar a ter um sono
ininterrupto, reparador, que a gente consiga aí ter todas aquelas fases necessárias para um sono reparador. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é se expor à luz do dia, né? Se expor ao sol um pouquinho, porque a luz solar é um dos principais impulsionadores do ciclo circadiano, que pode incentivar um sono de qualidade. Tem também a produção de vitamina D, que é precursora na produção de melatonina. Então, o sol, um pouquinho de sol é muito bem-vindo durante o dia. Ser fisicamente ativo, então a atividade física regular pode sim facilitar o sono à noite, lembrando que a gente já falou que está lá na higiene do sono, evitar atividades físicas perto da hora de dormir, pelo menos aí umas 3 horas antes de dormir, tá bom? Isso para todos, para a maioria das pessoas, né, Paulinha? Para a maioria das pessoas. É uma recomendação para a maioria das pessoas. Isso. E pensar também numa atividade física, né? A gente está falando de uma atividade física vigorosa, uma atividade física intensa, né? Se for uma atividade física leve, né? Um alongamento, né? Como você já falou lá, um alongamento leve, uma aula de yoga mais leve, né? Tudo que vai te trazer, né? Para serenidade, para calmaria, pode nos ajudar a ter um sono. A gente está falando aqui de atividades físicas mais vigorosas mesmo, mais de moderada, intensa, uma corrida, enfim, uma musculação, né, um esporte mais vigoroso. Não fumar, né, a nicotina, ela estimula o corpo, né, de maneira que prejudica aí bastante o sono, né, não só o sono, mas a nossa saúde, né, a gente está falando aqui especificamente do sono. Reduzir o consumo de álcool, né, o álcool ele pode facilitar o sono, como a Samantha já falou, mas o efeito ele passa e o seu sono fica fragmentado, né, a gente tem aquelas fases lá, elas ficam fragmentadas, então a qualidade do sono piora. A cafeína também, que a gente já comentou, né, que ela tem um efeito estimulante no nosso corpo, então evitar a cafeína aí, pelo menos de 4 a 6 horas antes de dormir. Mesmo que você ache que ela não influencia no seu sono, gente, já vamos frisar isso aqui, ela influencia sim, ela fragmenta o seu sono. Uma observação, o cochilo, né, muitas pessoas tiram um cochilo aí durante o dia. Então, é uma maneira útil, sim, de recarregar as energias durante o dia, mas ele pode também prejudicar o sono noturno. Então, o ideal é o quê? Fazer cochilos curtos, de no máximo 20 minutos, e até as 2 horas da tarde, para que não influencie no seu sono à noite. E eu queria reforçar que tudo que a gente fala aqui é baseado em estudos, né, em ciência. Então, a gente traz muito a medicina de estilo de vida e estudos que comprovam o que a gente fala. Então, né, falando de sono, tem tudo isso que a gente falou, né? Alguns dos estudos que a gente se baseou para falar aqui, né? Tem um, por exemplo, que fala, que é uma meta-análise, e que apoia a hipótese de que a insônia está associada a um risco aumentado de depressão, assim como outros que comprovam a risco aumentado de outras doenças crônicas, como nós já falamos também. Entre essas doenças crônicas, né, diabetes, pressão alta, obesidade, enfim, tudo muito, muito estudado e comprovado. Tem uma relação, né, da apneia do sono com eventos cardiovasculares, né? Já existe essa correlação, né? Direta, né? Comprovada. Para finalizar aqui o podcast, queria trazer, então, que é importante de mensagem para quem está ouvindo, né? Verificar se você tem algum dos sintomas que nós citamos anteriormente, de falta de sono ou de barreira para um sono saudável, entender o impacto negativo da falta do sono e a sua possível relação com doenças, as crônicas não transmissíveis, e distúrbios psiquiátricos também, como é o caso da depressão, que eu citei. E, finalmente, pensar em que mudança de estilo de vida, visando essa melhoria de sono, você poderia fazer aí na sua realidade.
E se você gostou do podcast, dessas informações, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas informações também. E deixe suas dúvidas, se tiver, e continue acompanhando a gente aqui nos podcasts e seguindo a gente no Instagram e no YouTube. Obrigada. Obrigada. Obrigada, tchau.